Você já ouviu falar de Imhotep, o sumo sacerdote do Egito? Se ouviu ou não, hoje nós estamos aqui para falar dele. Meu nome é Ronaldo Cagise, sou terapeuta e professor de cura taquiônica. Imhotep, uma figura emblemática, muito provavelmente a maioria das pessoas já ouviram falar pelo menos desse nome. Talvez não com esta pronúncia exatamente, alguns colocam um pouquinho mais de Egito na pronúncia do nome, como Imhotep, mas no fim nós estamos falando da mesma pessoa. Mas seja nos filmes hollywoodianos, e espero que não, vocês vão ter uma pequena decepção hoje, ou seja nas literaturas e em alguns documentários em TV, muito provavelmente esse nome já passou por você, mesmo que você não tenha percebido. Porque Imhotep, e eu vou levar assim, falando como Imhotep, para ficar mais aportuguesado para nós, é o pai da medicina egípcia. E eu estou falando de uma medicina ancestral. Imhotep esteve entre nós por volta do ano 2700 a.C. Imhotep se torna ao longo de sua carreira o que eles chamavam de sumo sacerdote. Sumo até hoje tem um significado muito claro, né? Sumo do limão, né? A essência, o suco mais concentrado do limão. Quando a gente se referia a um sacerdote, era a essência, o poder maior, a maior concentração de força, de sabedoria em um sacerdote. E isso se transformava num cargo de altíssimo valor. Imhotep foi o mais alto cargo dos sacerdotes até hoje e dentre eles foi o mais importante de toda a história do Antigo Egito. Vive na terceira dinastia sobre a égide de um faraó chamado Djoser. Imhotep, e aí vem uma excelente notícia para nós aqui, era um ser humano como qualquer outro. Um menino de classe média baixa, que seus pais, uma mãe doméstica e um pai dedicado às curas, mas do povo, não de alto escalão, mas do povo, veem em Imhotep um potencial e como sonho de consumo, hoje sonhamos com nossos filhos em grandes faculdades, grandes médicos, advogados e coisas e profissões, Talvez naquela época não mudasse muita coisa. Os pais deles sonham em Imhotep se tornar um grande sacerdote. E o primeiro estágio para seguir nesse caminho era ingressar às antigas escolas de mistérios. E cito aqui uma delas, a Escola de Mistério do Olho de Horus, que também vocês já devem ter ouvido falar. Numa oportunidade futura, falamos um pouquinho da Escola de Mistério do Olho de Horus e do próprio Horus, do deus Horus. Mas Imhotep é levado pelos pais, aproximadamente com 9 anos de idade, para a Escola Sacerdotal de Mistério do Olho de Horus. A primeira formação, e aí eu quero fazer um parênteses aqui, começa o início da carreira deste ser que a gente olha, o sacerdote, parece que é uma coisa bastante banal e qualquer um que quiser vai. O primeiro estágio para um sacerdote, ele era estudar as medicinas convencionais, particularmente se tornar médico. E aí, Imhotep se torna médico e começa a atuar como médico por volta de 12 anos de idade. Só isso já nos traz uma informação que esta pessoa, e eu vou sublinhar a palavra pessoa, porque todos nós somos pessoas, se torna um profissional brilhante, um pré-adolescente médico. E aí acontece alguma coisa fora das escolas de mistério, fora do mundo da medicina, dentro do palácio do faraó Djoser. Djoser tem um sonho, podemos questionar se isso era um sonho, mas uma orientação dos deuses
de uma nova construção, de uma construção diferenciada que fosse a sua tumba e de sua família. E, como não existia nada parecido até então na história do Egito, Djoser, o faraó, vai até ao chefe da escola de sacerdotal à busca de um arquiteto brilhante, um gênio. E aí nós temos que também parabenizar este chefe da escola dos sacerdotes, que também deve ter tido uma visão bastante profunda sobre as coisas ao seu redor. E ele percebe em Imhotep esta potência e designa Imhotep para ser arquiteto do faraó. A partir deste momento, já que Imhotep era em formação e era um arquiteto brilhante e também médico, Djoser já une o útil ao agradável e leva Imhotep a morar no palácio para ser médico da família real e o arquiteto particular do faraó. E aí que a história começa. Ao mesmo tempo que Djoser tinha orientações sobre essa nova modalidade de construção de tumbas, particularmente formas piramidais, Imhotep também tinha suas instruções do astral para a construção da mesma coisa. E essas duas informações, chegadas a esses dois seres humanos do campo astral, se unem e acabam culminando na construção da primeira pirâmide da história da humanidade. Além de ser a primeira pirâmide, a primeira construção em pedra da história da humanidade. A primeira construção elaborada nessa arquitetura, dentro desta geometria sagrada e nestas dimensões. Saqqara surge desta elaboração de sonhos de um faraó e de processos iluminativos de um sacerdote. A pirâmide de Saqqara, que depois ao seu redor recebe o que hoje nós conhecemos como o complexo de Saqqara, um complexo de estabelecimentos, de templos e tumbas e várias estruturas ao redor de Saqqara, inclusive uma muralha maravilhosa cercando todo esse complexo. E daí para frente, Saqqara se torna uma das principais cidades do Egito Antigo, se tornando o que nós chamamos hoje de necrópole, uma cidade voltada e dedicada não ao mundo material, mas ao mundo espiritual, ao mundo inclusive olhando sempre para o que o Egito chamava de pós-vida, o além da matéria, além desta vida física. E Imhotep, estabelecido neste complexo, também começa a usar esse complexo para evoluir nos seus estudos do que a gente conhece como a formatação de toda a medicina ancestral egípcia. E que dela, num dia a gente terá a oportunidade de discutir sobre isso, deriva grande parte do que a gente conhece como a medicina grega, que deriva a nossa medicina. Então, muitas coisas, já eram conhecidas, praticadas e de um grau evolucional, de um grau de sofisticação bastante grande no Antigo Egito. Por exemplo, estou falando em ortopedia, estou falando de obstetrícia, estou falando em transplantes, cirurgias, odonto, fisioterapia. Então, muitas coisas já eram bastante evoluídas e com graus de sofisticação bastante complexos nesta medicina ancestral que passa aí de 3.000 anos antes de Cristo. Então, a gente já está fazendo mais de 5.000 anos de idade. E ela vem evoluindo até os dias de hoje. Imhotep, como grande cérebro dessa medicina ancestral, acaba recebendo a titularidade de pai de toda a medicina egípcia. E recebe esse título, inclusive, em vida. Ao longo do processo da existência de Imhotep e a convivência dos gregos que tentaram entender e trabalhar e se unir aos egípcios e aprender com os egípcios,
Algumas vertentes gregas, inclusive, reconhecem também em Imhotep a figura diferenciada do grande médico da história da humanidade. Hipócrates trabalha para evoluir essa medicina, recebe o título de pai da medicina convencional, mas também os gregos antigos reconheciam em Imhotep o pai original de toda essa medicina e acabaram absorvendo muitos conhecimentos dessa medicina ancestral egípcia. Tanto que nesta convivência de egípcios e gregos, os próprios gregos pleiteiam que Imhotep torne-se um deus. E 200 anos depois da sua morte, Imhotep passa por um processo que chamamos de deidificação. Ele é divinizado. Imhotep passa a assumir um cargo do deus da cura, o deus dos medicamentos. E mesmo em vida e depois do pós-vida, até porque o povo egípcio acreditava que isso era uma continuidade natural e nada mudaria, né? Saímos desta vida e vamos para outra e nada muda, as coisas continuam caminhando e seguindo como se nada tivesse acontecido. Imhotep continua sendo reverenciado como o grande pai da medicina, da cura e das medicações. E as reverências a seus templos percorrem todo o Egito e muitos lugares fora do Egito também. As próprias escavações arqueológicas mostram encontro de reverências, estatuazinhas. Eu tenho uma aqui do meu lado, uma réplica dela, e por todo o Egito e por todas as nações ao redor do Egito. Então, a figura de Imhotep como o homem da cura, da medicina e de toda essa ancestralidade medicinal é hoje o maior expoente de todos. E Imhotep, em sua técnica de cura, traz em si a base da cura, sempre olhando para a questão energética como prioridade. Regra número 1 de Imhotep: se a sua circulação e o seu potencial de energia estiverem no melhor, isso significa zero doença de qualquer espécie. E com o conhecimento de Imhotep, mais a pirâmide de Saqqara, esse grande monumento que acaba se tornando numa grande máquina, Imhotep utiliza uma energia cósmica livre, que hoje nós sabemos exatamente o nome dela e podemos usá-la de uma forma bastante efetiva: a energia taquiônica. De posse dos conhecimentos da medicina ancestral egípcia, das ferramentas que Imhotep tinha e a energia taquiônica sob seu domínio, vindo diretamente da quinta dimensão, Imhotep constitui essa grande medicina de cura física, mental, emocional e espiritual dentro dos corredores e câmaras de cura de Saqqara e de toda a nação egípcia e as nações adjacentes ao Egito. E é desta medicina ancestral que hoje nós temos a honra de batizá-la como cura taquiônica. A cura taquiônica é exatamente a transposição dessa medicina ancestral na forma que era praticada, com toda a sua essência, com toda a sua base e com todo o conteúdo essencial dela, mas para os dias de hoje, com as ferramentas que nós temos hoje. Tanto a formação dos terapeutas, como o uso de ferramentas como os tachyons. Mas Imhotep continua sendo o grande mentor, o grande mestre, o grande sacerdote ou o sumo sacerdote que rege todo o processo desta medicina até os dias de hoje. Um convite a conhecer um pouco mais essa figura. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês precisarem. E Imhotep vale a pena ser conhecido, estudado e quem sabe alguma coisa ele poderá trazer para você de muito bom para a sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.